Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um relatório de pesquisa sobre a mídia, sobre quanto as pessoas acreditam na mídia tradicional, no YouTube, nas outras mídias sociais, enfim, como é que as pessoas estão obtendo notícias hoje em dia, né? Esse estudo é um estudo bastante completo e mostra aquilo que eu falo para vocês. De fato, as pessoas estão abandonando a mídia escrita e se focando mais em mídia falada, né? Bom para o meu canal, que é exatamente o que eu faço aqui. Agora, uma coisa chamou atenção nesse estudo aqui, né? Se você pegar aqui o UOL, ele fala que não que a população ainda confia mais nos jornais tradicionais do que nas outros canais de informação, né? Mas o UOL escolheu exatamente esse ponto, que foi o único ponto positivo ali pensado no meio da coisa toda, porque o que chamou atenção foi essa frase aqui do William Vac. A mídia convencional está mais preocupada em ganhar dinheiro do que em dizer a verdade. Eu vou falar um negócio para vocês, eu não sei por que o pessoal viu problema nisso, porque falar a verdade e ganhar dinheiro é a mesma coisa, no final das contas é a mesma coisa. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que a mídia tradicional não está errada em querer ganhar dinheiro. Lógico, se você faz um bom trabalho, se você presta um bom trabalho, as pessoas vão buscar mais o seu canal, vão buscar mais a sua informação. Se você presta um mau serviço, as pessoas não gostam do seu canal. Então, buscar ganhar dinheiro é buscar atender melhor o seu público. O problema que esse pessoal tem com a mídia tradicional não é que a mídia tradicional está falando a forma como ela está falando. O que eles estão vendo é que a mídia tradicional está cedendo a dinheiro não dos usuários, mas a dinheiro do governo. Ou seja, a mídia tradicional ela está se vendendo para o governo, está virando uma máquina de propaganda do governo, ao invés de atender os usuários, as pessoas que querem as notícias. Vamos entender esse caso aqui, e eu espero que a mídia tradicional continue errando desse jeito, continua buscando o dinheiro do Lula. É isso aí, gente, o Globo, vai lá, o Globo, continua fazendo, porque vai estar ajudando a gente. A gente aqui no YouTube que fala a verdade de verdade, que busca cativar o ouvinte pela notícia que a gente dá aqui, a gente só tem a ganhar com isso. Quanto mais vocês ganham dinheiro do governo Lula para elogiar um governo moribundo que está aí, mais o resto da internet ganha com isso. Essa notícia foi sugerida por Arthur, João Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o relatório foi feito pela Reuters, que é uma organização de notícias muito importante no mundo, né? E é bem completo o relatório, são 171 páginas. Eu não vou poder ver tudo com vocês aqui, porque tem informação pra caramba aqui. Então, basicamente eles mostram, por exemplo, aqui, ó, a proporção das pessoas que dizem que a mídia social é a principal fonte de notícia, e a partir de 2013 até 2025. Aí o que eu falo para vocês, olha como é que justamente nesse período de 2013 para 2025 é que mudou o mundo, né? Como é que as pessoas passaram a mais para a informação descentralizada. Estados Unidos está ganhando com uns 35%. Não, desculpa, Brasil está ganhando com 35%. Estados Unidos está em segundo lugar, com 34% das pessoas na informação descentralizada, né? Aí você tem depois o Reino Unido com 20%, os outros países estão menos. É curioso esse tipo de coisa, como é que os dois países que estão na frente, digamos assim, que estão com mais gente usando as notícias, são justamente aqueles que têm uma grande diversidade territorial. Isso faz sentido, tá? Porque lá na Inglaterra, na França, em outros países que ele compara aqui, são países relativamente pequenos, em que as pessoas têm uma comunidade ali muito próxima, né? No Brasil, nos Estados Unidos, você tem uma sociedade muito mais diversa, é um conteúdo muito mais diverso que você tem no país, você acaba tendo que confiar na informação descentralizada. Por quê? Porque justamente você tem mais informação nesse caso, né? Os jornais no Brasil tendem a dar muito pouco foco para a informação local. Na internet você encontra notícias da sua cidade, se você quiser. Você pode procurar com certeza criadores de conteúdo do seu local, você vai ter notícias da sua cidade, do seu bairro, do seu local. O Brasil, como é muito grande, os Estados Unidos também, como é muito grande, acabam recorrendo a esse tipo de coisa. É uma coisa positiva. Eles estão pintando isso daqui como se fosse algo ruim, mas é uma coisa extremamente positiva, né? Eles dizem aqui, ó, que os Estados Unidos está se unindo ao clube dos países que primeiro vão para a rede social antes de ver a notícia tradicional. Lembrando, esse relatório todo foi feito por jornalistas, então é um relatório crítico, eles não gostam disso. Então está errando e coisa e tal. Não, não é isso. É porque essa modalidade nova é muito melhor realmente. E no final das contas, todos os países estão crescendo, né? E ao mesmo tempo, a proporção de usuários que usam a televisão como fonte de notícias nessa última década. E você vê o dilema da Rede Globo aqui, né?
só desabando completamente o uso disso daqui. O Brasil nem aparece aqui nesse gráfico específico, mas você pode ver claramente que a tendência é a mesma em todos os países do mundo, né? Todo mundo está... Houve uma época lá, até 2013, isso aqui que eu falo que é a grande diferença, né? Que até 2013, 85% do pessoal assistia a televisão como a principal fonte de notícias. Aqui no Brasil era alguma coisa assim também, todo mundo chegava em casa, ligava o Jornal Nacional e ia saber o que estava acontecendo de notícia. E agora olha só como é que está caindo isso daqui. Caindo, já está abaixo de 50% em muitos lugares, né? E aqui não tem o Brasil aqui, tá? Os Estados Unidos está 50%. Tem muita coisa interessante por aqui. Olha, por exemplo, esse caso aqui do X, né? Ele mostra aqui que havia uma diferença muito grande no X antes da aquisição pelo Elon Musk, né? Havia 29% de pessoas de esquerda e só 10% de pessoas de direita, aqui na Inglaterra especificamente. Se for ver em vários países aqui, 12 países juntos, tinha 17% de pessoas de esquerda e 10% de pessoas de direita. Depois que o Elon Musk tomou conta do X, a coisa equilibrou e ficou todo mundo equilibrado aqui, 15% para cada lado. Aqui também 16, 18% para cada lado. A direita está um pouquinho maior, mas está basicamente a mesma coisa aqui, tanto a esquerda quanto a direita no X. Isso daqui mata o argumento que eles estavam dizendo que o Elon Musk aumentou a direita no X. Não, ele equilibrou. Era muito mais de esquerda o X. O X antigamente perseguia pessoas de direita, proibia opiniões de direita. O que o Elon Musk fez, e fez muito bem feito, foi justamente equalizar a coisa, igualar. Agora você tem os dois campos sendo representados, o que é o ideal. A esquerda insiste nessa história de que tem que acabar com o outro lado, que o outro lado é ilegítimo. Não pode ter direita. Direita não é democracia e coisa e tal, o que é um absurdo. Por definição, isso não é uma visão democrática da coisa, né? Aqui, ó. Outra coisa importante, proporção de pessoas que usaram o YouTube para notícias na última semana. Os principais mercados são no sul global, mas também os Estados Unidos, o Canadá, a Europa são muito fortes, né? A Índia é particularmente muito forte. De novo, por que a Índia é muito forte? A Índia também é um país muito grande. Você também tem muito interesse regional, tem muito interesse de ver coisas locais da sua região, né? A Índia ainda tem um outro problema, que é a questão das línguas, né? A Índia tem várias línguas ali na Índia, e inclusive muitas que não conseguem entender uma com a outra, não é tipo português e espanhol, que meio que dá para você entender o que o outro está falando. Não, é línguas que não dá para entender completamente uma com a outra. E aí, ou seja, você tendo o YouTube, você passa a ter, eu imagino, né, tem inúmeros canais em inúmeras línguas lá na Índia, e isso ajuda as pessoas a pegarem notícia por lá, né? O número de países que foi pesquisado nem é tão grande assim, mas dá para notar que claramente as pessoas buscam isso exatamente nos países em que a mídia tradicional é menos confiável, né? O Brasil é um caso. A mídia tradicional do Brasil virou comprada, né? Enfim, tem um monte de coisa aqui, ó. Aqui tem um extrato desse relatório, falando aqui, ó, sobre um gap que tá crescendo entre Estados Unidos e Brasil e o resto da Europa e não sei o que lá. Mas, de novo, a tendência é todo mundo de subir. O gap, na minha visão, é justamente por conta do tamanho desses países, né? E a proporção do YouTube na notícia, que, pô, o Brasil tem bastante coisa. Valeu aí, galera, muito bom mesmo. Mas a Índia tem muito mais. Vamos chegar no nível da Índia. Eu acho que o nível da Índia é que é o bom. Enfim, tem mais um monte de coisa aqui, ó. Proporção que usa o TikTok para notícia na última semana, né? E dá para ver aqui que também, de novo, segue o mesmo padrão, mais ou menos. Você tem aqui, a Índia não está aqui, porque o TikTok não funciona na Índia, né? A Índia é inimiga da China, vocês sabem disso. Então, mas outros países aqui usam muito o TikTok, o Peru usa muito o TikTok, o Brasil também usa bastante, 18%, aqui México 24%, né? Enfim, tem vários dados interessantes nessa pesquisa aqui. Eu vou deixar o link da pesquisa aqui no comentário do vídeo, caso vocês, na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler toda a pesquisa. Ela está em inglês, mas tem muita coisa interessante aqui, né? Agora, um negócio que chamou a atenção foi essa frase do William Vac. O William Vac, falando sobre essa pesquisa específica, disse o seguinte, vamos ouvir o William Vac aqui. E agora a parte que me toca. A mídia convencional, eu sou parte da mídia convencional, está mais preocupada em ganhar dinheiro do que em dizer a verdade. Aí o resultado é catastrófico para mim, que sou da mídia convencional. 75% dos entrevistados disseram isso. E aí, para onde a gente vai, Casanos? Eu acho que a polarização é o resultado natural desse processo. Quer dizer, a polarização é tanto a causa quanto um desdobramento da perda progressiva da confiança nas instituições. Quer dizer, em parte...
Bom, o cara enrolou. Você viu que eles não respondeu ao problema que o William Vac levantou, que é o problema de que o pessoal vê que a mídia tradicional está querendo mais dinheiro do que, de fato, falar a verdade. Agora, repara, você dizer que você quer mais dinheiro do que falar a verdade, tem um ponto que não faz diferença aí. É o que eu sempre falo. Capitalismo funciona, livre mercado funciona. Você pode entender que existem coisas que você pode fazer aqui no YouTube, por exemplo, que você ganha muita view, fazer clickbait. Clickbait você ganha muita view. E é uma coisa, você bota clickbait ali, clickbait é aquele título que dá a entender que você tem que clicar para entender o resto do título. O título dá só uma parte da informação, não dá a informação toda, você tem que clicar para saber o resto, né? Saiba por que este país foi arrebentado pelo Lula. Aí você fica assim, que país que o Lula arrebentou, né? Aí você clica, o Brasil. É verdade, o Brasil foi arrebentado pelo Lula. Mas ele força você a clicar, isso é clickbait. Isso ajuda pra caramba. Eu garanto pra você, de vez em quando eu faço uns títulos que acaba sendo meio clickbait, até sem querer a gente faz às vezes. Mas se você começa a confiar muito nesse tipo de coisa, começa a usar muito esses artifícios, o público não gosta no final das contas, as pessoas param de ir no seu canal. Então não pode fazer isso. No final das contas, se você pretende fazer um canal de notícias, você tem que ser sincero com o seu público, falar fake news, fazer coisa propositalmente errada, tender para um lado forçadamente. Isso é ruim no final das contas. Pode ser bom num primeiro momento, mas você vai se ferrar ao longo do tempo, né? Então, essa questão de que a imprensa está querendo ganhar dinheiro, em tese, não é uma crítica à imprensa, porque, em princípio, todo mundo quer ganhar dinheiro mesmo. A ideia é você fazer um negócio e você conseguir atender bem o público que assiste o seu canal, e se você atende bem o público que assiste o seu canal, ou o jornal, ou a mídia tradicional, ou o que quer que seja, você vai naturalmente ter um resultado disso daí. Do que as pessoas estão reclamando quando elas dizem que a mídia convencional está mais preocupada em ganhar dinheiro do que dizer a verdade? É a questão da venda para governos. Aqui no Brasil você vê isso claramente. A Rede Globo virou uma grande instituição de propaganda do PT. Elogia o PT, a Miriam Leitão lá, não entenda porque a inflação é bom, a inflação é uma coisa boa no final das contas. Os negócios que não tem nenhuma lógica, nada de lógica, não entra na cabeça de ninguém. Está mais do que claro que a Rede Globo virou uma máquina de propaganda do governo. E por quê? Porque ela não consegue mais competir no mercado pelas pessoas, ela ganhava muito dinheiro antes, agora não está ganhando mais tanto, e aí conseguiu dinheiro do governo. Então o modelo de negócio dela deixou de ser atender a população e passou a ser atender ao governo. E aí, nesse momento, meu amigo, para a população não faz mais sentido. É lógico que você vai perder força, né? Para que alguém vai assistir uma notícia que é claramente influenciada pelo governo, que é claramente uma notícia paga pelo governo? De novo, não estou dizendo que não tenha a função de você ter uma coisa ou outra paga de vez em quando, mas a verdade é, quando o seu canal, ou sua empresa de televisão, ou seu jornal impresso vira um folheto de propaganda do governo, acabou, meu amigo. Você não tem mais utilidade para as pessoas que leem o seu jornal, que gostariam de ler o seu jornal, né? Então é isso daí, o William Vac está colocando isso daqui, neste sentido é que é problemática a coisa, né? A televisão, os jornais, a mídia tradicional deveria se reencontrar com o ouvinte, buscar fazer notícia que é o que o povo quer ouvir. E isso implica em abandonar o esquerdismo extremo, em reconhecer que Bolsonaro é uma corrente política brasileira. Existem pessoas que têm esse interesse, e é um interesse legítimo. Por mais que você ache o cara um grosso, isso e aquilo e coisa e tal, existe uma parcela significativa do povo brasileiro que concorda com as pautas que ele coloca. Tratar isso como antidemocrático, não só é democrático se for do meu lado, você está queimando o seu futuro.